O que o Pablo tá fazendo aqui nesse momento é justamente tentando demonstrar que ele é superior. Ele faz uma piada, né? Zomba com o Boulos ali, com a carteira, enfim, dizendo que o Boulos nunca trabalhou, etc e tal. E por que é que funciona? Porque o Boulos fica irritado. O Boulos bate, depois ele se levanta, sai, né? Ele vai pra outro local ali, ele vai lá pra outro local, vocês podem ver nesse momento, ó, ele sai e se retira, né? Ele se afasta. Então ali, quando o Boulos se levanta e sai, ele concedeu a provocação pro Pablo. Naquele momento, o Boulos consegue ele ter uma imagem reduzida, rebaixada pela zombaria do Pablo, e o Pablo consegue humilhar ele publicamente. Isso funciona muito na retórica. Ânimos acirrados. Os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, e Pablo Marçal, do PRTB, discutiram no debate e Boulos deu um tapa na carteira de trabalho mostrada pelo Pablo Marçal. A discussão começou quando os candidatos falavam sobre o desenvolvimento econômico de São Paulo. Durante o período de tempo livre para fazer perguntas um ao outro, eles trocaram acusações. Marçal chamou Boulos de mentiroso compulsivo e Boulos rebateu. Então, vamos lá, já eu entro no mérito da... A moça vai falar o que o Pablo Marçal disse, né? A gente vai analisar o debate também, né, do Pablo com o Boulos, mas esse momento em específico, a gente tem esse momento gravado de algum outro momento, de algum outro lugar? Acho que a gente deve ter ele de uma outra câmera aqui. Vamos se concentrar na cena, no que tá acontecendo aqui na cena, né? Aqui a gente tem um momento, papapi, papapó, beleza. Pablo Marçal vai lá, então, vai sentar de frente pro Boulos, né? Eles vão ali passar por uma sabatinada de perguntas. E quando ele vai ali próximo do Boulos, olha o que acontece. Aqui tem... Ele vai lá e coloca a carteira de trabalho na cara do Boulos ali, tá certo? Para provocar, obviamente, para gerar um desconforto. A primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, é essa estratégia aqui do Pablo Marçal, as estratégias que o Pablo utiliza aqui, enfim, que outros debatedores vão utilizar. Quando a gente fala de retórica, é aquilo que convence o grande público. É aquilo que o público vai olhar e vai se sentir convencido. E aí você tem que entender, nesse tipo de debate popular, muitas vezes o foco acaba sendo mostrar para o outro, né, ou melhor dizendo, mostrar para a plateia que você é superior e humilhar o seu oponente. Esse tipo de dialética erística, né, que não é um debate pragmático, muitas vezes acaba acontecendo dessa forma. Depois do final a gente pode falar um pouco, eu posso até colocar um pouco aqui sobre a minha opinião, se eu acho que isso é correto, se isso é ético ou não, né? O foco aqui agora não é isso, o foco é falar de uma estratégia retórica que convence o público. Então, quando o Pablo Marçal faz essa estratégia aqui, ó, vamos colocar de novo, quando ele vem, senta na frente do Boulos e faz essa questão de mostrar a carteira de trabalho, você vê que tem uma resposta ali, o Boulos fica bem furioso, dá um tapa forte e tal. Essa estratégia aqui, ela é o estratagema, né? Pode ser chamado de estratagema 28, que é ganhar a simpatia do público e ridicularizar o seu oponente. Como eu falei, nesse tipo de situação, muitas vezes a plateia vai estar esperando, ela não vai nem estar prestando atenção nos argumentos, naquilo que está sendo falado, mas vai estar esperando ver um dos dois lados sair humilhado e o outro sair parecendo que é o vencedor. O que o Pablo tá fazendo aqui nesse momento é justamente tentando demonstrar que ele é superior. Ele faz uma piada, né, zomba com o Boulos ali, com a carteira, enfim, dizendo que o Boulos nunca trabalhou, etc e tal. E por que é que funciona? Porque o Boulos fica irritado. O Boulos bate, você vê que ele tá irritado, ele tem uma resposta rápida de tentar bater na carteira, depois ele se levanta, sai, né, ele vai para outro local ali, ele sai dali de onde está acontecendo a entrevista e ele vai lá para outro local, vocês podem ver nesse momento, ele sai e se retira, né, ele se afasta. Então ali, quando o Boulos se levanta e sai, ele concedeu a provocação pro Pablo, ele aceitou, é como se ele concedesse e reagisse a ela. Naquele momento, o Boulos consegue ele ter uma imagem reduzida, rebaixada, né, pela zombaria do Pablo, e o Pablo consegue humilhar ele publicamente. Isso funciona muito na retórica. Se você quer ter acesso a muito mais desse material, a muito mais do que você aprendeu aqui, participe da nossa imersão. O Orador Persuasivo vai ser um grande aulão, tá certo? Você vai passar um dia comigo, ao vivo no Zoom, trocando ideia, estudando, trocando ideia que eu falo, assim, você vai poder mandar mensagem, vai poder ser respondido ao vivo. E, obviamente, eu vou estar lá te ensinando, te explicando sobre retórica, sobre comportamento não verbal. Basta você clicar no link que está aparecendo aqui no chat, tá certo? Clica no link, informe-se e inscreva-se, porque vai ser uma chamada ao vivo. Nós temos vagas limitadas e elas estão acabando. Nesse tipo de dialética erística, tá certo? Nesse momento aqui, onde as pessoas vão ali tentar fazer uma provocaçãozinha, o famoso trash talking. Nesse tipo de cenário, essa provocação funciona.
Então, o que é o estratagema número 28? E também aqui que o Pablo faz, também além do 28, é uma espécie de estratagema número 8, que é você desestabilizar o seu oponente emocionalmente, colocar algum gatilho de raiva nele. Então, o que o Pablo faz? Ele pega algo que é sensível para o Boulos, né? Todos temos pontos sensíveis, todos temos tetos de vidro, né? Todas as pessoas têm ali uma fraqueza, algo que as incomoda, enfim. E o Pablo apenas explora isso com mais intensidade, né? Ele acaba dando uma exagerada. Então, mostra a carteira de trabalho lá no palco, volta de novo para perto do Boulos, mostra a carteira de novo, vem de lá do palco até o Boulos, mostrando a carteira na cara dele, né? Vem lá, tal, vai mostrando, vai atrás do Boulos com a carteira de trabalho na mão. Então, o Pablo pega uma fraqueza do Boulos, né? Uma fraqueza aparente. É importante quando você vai aplicar essa estratégia de fazer o seu oponente cair no desequilíbrio emocional, de fazer o seu oponente perder o controle, você tem que pegar algo que aparente, né? Que a maioria das pessoas olhe em volta e entenda, a maioria entenda que o seu oponente tem fraqueza naquilo. Né? No caso do Pablo Marçal, ele pegou um espantalho, vamos dizer assim, né? Ele pegou algo que todo mundo fala sobre o Boulos, que é que o Boulos é vagabundo, que o Boulos não trabalha. Todo mundo, assim, para ser também aqui honesto com o Boulos, todo mundo que não é apoiador do Boulos. Eu não acredito que alguém que seja apoiador do Boulos pense que ele trabalha, né? Mas é um argumento muito comum, principalmente usado pela oposição, que o Boulos não trabalha. Então o Pablo Marçal pega isso e transforma isso de uma forma visual, né? De uma forma gráfica, numa piada. E ele vem, vai, força, e o Boulos tem essa reação aqui, ó. Tenta bater com velocidade, você vê que ele tenta bater, o Pablo ainda volta, ó, olha lá, tá? E o Boulos tá aqui, ó, tá vermelho, né? Não sei o quê, sei lá, você... Então, aqui, nesse momento, o Boulos concede a provocação e acaba saindo na cara de todo mundo ali como rebaixado. Mas sempre tem em mente, a estratégia da provocação, ela funciona no contexto adequado, tá certo? Se o Pablo só fizesse isso em todos os momentos, provavelmente ele ia ter sido visto como exagerado, enfim. E não ia ter sido visto como o cara que fez o Boulos perder a linha, não é? Então é uma forma de você usar aí o estratagema 28, né? Desestabilizar o seu oponente, ridicularizando ele na frente de todo mundo. Agora sim, deixa eu ver o que vocês estão comentando. A gente está com muito comentário aqui na live. Boa tarde, Vitor. Aqui tem a nossa membra, a Bruna, dizendo: Vitor, qual seria a maneira mais inteligente que o Boulos poderia ter agido nesse momento? Boa pergunta, Bruna. Vamos voltar ali então. Nesse momento aqui, né? O Pablo vai, traz a carteira de trabalho e coloca na cara do Boulos. Vamos esquecer Pablo Marçal e Guilherme Boulos. Vamos abstrair a situação. Uma pessoa está te provocando, né? Numa palestra, num debate, numa discussão familiar. Uma pessoa está te provocando e ela está tentando te ridicularizar na frente dos outros, né? Esquece Pablo Marçal e Boulos. Vamos entrar aqui na questão retórica. Qual seria a melhor maneira de lidar com isso, né? Se eu já vi que demonstrar que eu fiquei irritado não funciona. Bom, você tem algumas formas aí. Uma delas é simplesmente ignorar, tá certo? Ou você pode fazer um uso exagerado do personagem. É o que a gente fala, ao invés de você tentar mostrar que a pessoa está errada, é você entrar no personagem para daí demonstrar que a pessoa está totalmente equivocada. Vou dar um exemplo para vocês. No meu perfil secundário, eu sou instrutor de esgrima, para quem não sabe, eu sou competidor e sou campeão brasileiro de esgrima medieval na categoria de sabre. Muitas pessoas conhecem esse fato sobre mim, mas tem algumas pessoas que não sabem disso. E eu tenho um perfil secundário onde eu falo sobre esgrima medieval, né? Coloco algumas questões ali sobre os treinamentos que eu faço, etc e tal, os torneios que eu participo. E às vezes aparece alguém para me incomodar, para me encher o saco lá. Outro dia eu estava num vídeo, né, explicando uma técnica de sabre, né, de espada, piriri pororó, e veio um sujeito me provocar. O sujeito começou a comentar no vídeo, assim, várias vezes. Ah, o Vitor não sabe o que ele tá falando, isso aí não funciona, que não sei o que lá. Aí o sujeito comentou assim, isso aí não funciona, pode ver que em nenhum filme e em nenhum jogo alguém usa essa técnica que o Vitor tá falando, essa técnica de espada. Aí eu pedi aquele comentário, ao invés de eu responder, falei, ao invés de eu falar, você vai querer comparar um jogo com uma luta, um torneio de esgrima, ao invés de eu tentar lidar sério com a situação, e ao invés de eu simplesmente ignorar, porque eu já tinha ignorado, eu vesti o personagem. Falei, não, então eu vou exagerar. Eu vou colocar o personagem que ele tá tentando colocar em mim, mas eu vou vestir bem a camisa, eu vou dar uma exagerada. Eu peguei o comentário dele e falei assim, realmente, cara, olha, eu peço desculpas por quem tá acompanhando minhas aulas de esgrima aqui,
nenhum das técnicas que eu passo funciona nos jogos, né? No Elden Ring. Eu juro que eu não testei antes nos jogos para ver se funciona. Então, olha, realmente, né? Não confie no que eu estou falando, porque eu não testei nenhuma dessas técnicas em joguinho, tá? Eu só ganhei torneios, ganhei o campeão brasileiro, mas eu nunca testei isso num jogo. Então, não acreditem no que eu tô falando. Quando você dessa forma, fica muito tosco pro lado do cara. O próprio argumento do cara fica assim, porra, que idiotice que o cara tá falando. Então essa poderia ter sido uma estratégia do Boulos, né? Ele poderia ter vestido o personagem ao extremo, em vez de tentar... Assim, ele poderia ter ignorado de primeira, seria uma estratégia. Num segundo momento, ele poderia simplesmente ter vestido o personagem, né? Mas, ô Pablo Marçal, faz o seguinte então. Pera. Dá essa carteira de trabalho aqui pra mim, dá pra mim aqui, tá? Agora, Pablo Marçal, você vai me explicar o seguinte, cara. Como é que você, né, que é um cara que trabalha autônomo, não sei o quê, como que você acha que com uma carteira de trabalho você vai governar São Paulo? Porque eu não sei se você sabe, né? Em São Paulo, a gente não consegue, ele poderia ir para outro lado. Agora, a pior coisa que o Boulos faz é ter essa reação. Essa reação dele não ajuda ele em nada. Pelo contrário, ele só dá munição pro Pablo fazer corte com a reação do Boulos, pro Pablo sambar em cima disso. A pior estratégia do Boulos foi essa, né? Ter cedido às emoções. Então você vê que a estratégia do Pablo funcionou, tá certo? Ótima pergunta da Bruna aí, tá certo, pessoal? Perguntas inteligentes e perguntas boas, como a Bruna fez, a gente vai estar respondendo. Pergunta tosca e xingamentos. Infelizmente, a gente não vai estar lidando com isso por hoje, tá certo? Vamos lá então, pessoal.